agora também com as informações do lado do Flamengo, que a gente tinha prometido, né, Jailson? Sem sururu. Sem sururu, sem sassaricá, isso aí vai me dar um problema. Sassaricão. Que a gente ia falar sobre o ataque do Flamengo com o Juninho, tá, Pedro? Pelo amor de Deus. Sassarica. Sussuru e sassaricos tem muitos aí no Flamengo. Olha que isso daí vem de longe, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez estamos aí. Pois é, Flamengo que, enfim, o elenco principal segue nos treinamentos aqui no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, né, fazendo as atividades. O calor continua muito forte, então, mais uma vez, uma atividade pela manhã, mais cedo, 5 horas da tarde, como foi adiado ontem, vai ser a atividade no Ninho, e aí o Juninho participando dessas atividades também. Não se sabe se ele vai participar do jogo de sábado contra o Volta Redonda em Brasília, a estreia do elenco principal em jogos oficiais nessa temporada. Já teve aquela atuação contra o São Paulo ali em 2025, mas vai depender do dia a dia, como é que ele vai ser avaliado pelo Felipe Luiz. O Cebolinha, depois de vários meses em recuperação, né, aquela ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo, também voltou a treinar ontem, então, junto com o elenco, eu digo, né, então também vai passar por avaliações. Então o Juninho chegou, foi apresentado ontem assim à imprensa, no gramado, de uma maneira diferente, ganhou a camisa número 23 do José Boto, e aí rapidamente todo mundo entrou ali, porque estava muito quente, entrou para a sala de imprensa. Perguntas ao Juninho, respostas curtas, mas bem diretas, objetivas, enfim, falando de uma maneira bem humilde, falando que não quer obviamente, se igualar ao Gabigol, quer construir a sua própria história, e ficou surpreso quando foi cogitado no Flamengo, que sempre cogita jogadores muito mais badalados do que ele. Então vamos ouvir um trechinho do Juninho. Eu encaro isso como um grande trabalho, um grande desafio na minha vida. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo, fora do campo, seja qualquer função que for, para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele, e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre está buscando as vitórias. Em termos do Cano, é um cara que não tem que falar muito, só pela idade dele. Ah, não, cara. O cara mandou essa aqui na coletiva de apresentação de um jogador no Flamengo. Perguntou se o Juninho se inspirava no Germancano. Que pergunta... E o futebol que ele apresenta é um cara assim, de inspiração, não só para mim, como para muitos. E é um cara... E o Juninho, gentilmente, né, respondeu, né, cara? É humilde, muito humilde. Se fosse outros aqui, aqui é Flamengo, pô. Cara que admiro por todos os fatores, principalmente a idade. Idade. Tá, então, Juninho, atacante, 28 anos, 4 anos de acordo, vínculo com o Flamengo, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão. Ele deu dica de turismo, falou que o Azerbaijão é bacana, é legal, vale conhecer, gastronomia, enfim, turismo. Então o Juninho chegou humildão, Mari, sem sururu. É isso, até agora. Até agora. Depois vai pegar né, Jailson? O jeitão carioca, curtindo a vida. Juninho e os atacantes do Flamengo em 2024. Cara, a palavra sururu, o Bruno Vicari vai se acabar. Segunda-feira, hein, galera? Segunda, Olha aí, galera, 51 jogos, 26 gols e 9 assistências em 2024. São números excelentes. Segundo homem volta. Voltemos para o português de Machado de Assis, senão a gente tá perdido. Juninho, com 51 jogos, 26 gols, 9 assistências. O Pedro com 40... Cara, é bizarro isso, né? 43 jogos, 30 gols. Isso que ele passou metade do ano machucado. E o Gabi com 38 jogos, 8 gols e 1 assistência. Olha a diferença. Claro que a média do Juninho, você coloca também o nível de competitividade, o nível dos adversários. A gente tem conversado muito, né? Gols grandes em jogos muito grandes, né? Jogos importantes. Bayer Leverkusen, por exemplo. Você gostou da entrevista coletiva dele, assim, do respeito, acho que a resposta dele sobre o Cano,
sobre o próprio Gabi e sobre, acho que a felicidade, tipo, tava incrédulo que ele ia jogar no Flamengo, né? Que o Flamengo quis contratá-lo, Marra. Mas, ao mesmo tempo, não me pareceu em nenhum momento, assim, aquela Falsa modéstia? não, e aquela fascinação e que chegou no topo e não vai conseguir render porque o topo é muito alto para ele. Eu acho que ele está encarando como desafio e que não está tímido para o jogo, não me pareceu. Eu gostei bastante, acho que ele vai ajudar, acho que o desafio é legal para ele está encarando bem. Quando a gente vê algumas contratações do Flamengo, a gente já fala, Jailson, esse cara aí é para ser titular. Não vai contratar o De La Cruz por 80 milhões para o cara ser banco. Contratou o Juninho. Ontem a gente começou um pouquinho essa conversa. Ele é contratado para ser um titular do Flamengo? Ele chega com esse status? Não, para mim não. Vai depender, obviamente, do que ele vai entregar em campo. Acho que é o ponto principal, até porque é o que a gente sempre fala com um time de massa. Às vezes, tu vai jogar... O Marra mesmo já trouxe alguns exemplos assim de jogadores que jogavam para ali 2.000 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas e do nada você vai jogar para 40.000 pessoas, 50.000 todo jogo. É diferente, é outra coisa. Para mim, a função do Juninho é uma função em campo é que o Flamengo estava precisando. É um cara que pode entregar como 9, mas é um cara que também pode jogar com o Pedro. É uma função que realmente o Flamengo precisava. Mas vai depender mais dele. Como ele disse, vou trabalhar, vou buscar meu espaço e tudo mais. Até porque a gente também estava falando em relação aos jogadores do ataque do Flamengo. Tem muito ponta. E a característica de jogador por dentro são poucos. O Juninho vem para ocupar justamente essa vaga de um cara que tem a capacidade de jogar por dentro. Então, sim, é uma função que estava em falta no Flamengo, aquele segundo atacante da antiga. Então, tem que ver se ele vai aproveitar essa oportunidade. Porque quando a gente coloca dos jogadores, o que foi, Marra? Não, tô pensando. Da ponta, assim, obviamente, Michael. Sim. Michael, Cebolinha, Luiz Araújo. São jogadores que alargam o campo. Exato. O Juninho é o cara que vai, quando você diz jogar por dentro, para explicar, obviamente, para o fã do esporte. Ele vai ter mais essa característica de aproximar do centroavante. É isso. Mas mesmo sem o centroavante, ele consegue também fazer o melhor jogo dele? Exatamente. É essa capacidade. Por exemplo, eu não vejo... O Plata fez isso até no final do ano passado. O Plata jogando mais por dentro. Por exemplo, assim... O Michael eu não consigo ver fazendo essa função, por exemplo. Alcaraz. O próprio Alcaraz foi escalado para fazer isso agora contra o São Paulo. Também, para mim, não funcionou bem. O Juninho tem essa capacidade, pelo que a gente viu, de conseguir jogar de costas também, quando for preciso. Conseguir proteger a bola, reter um pouco e dar o passe para o meia que está vindo de frente, ou enfim, girar e tentar dar um passe para o companheiro que está aberto. Então, por exemplo, o próprio Cebolinha. O Cebolinha é conhecido o tempo todo como ponta esquerda, mas eu acho que o Cebolinha consegue jogar de segundo atacante. Consegue. Sabe? Então, é toda a questão de ver como vão ser também as recuperações de jogadores. Tem o Luiz Araújo, que também está voltando. O próprio Cebolinha, que vai voltar também. Então, eu acho que a competição, a princípio, desses caras, dependendo do sistema de jogo que o Felipe Luiz vai utilizar, vou jogar no 4-4-2. Vai ser a competição de todos esses caras que a gente acabou de falar, como segundo atacante também, mas também podendo utilizar principalmente na ponta esquerda, que é onde está o Bruno Henrique, sabe? Enfim, a gente vai mexer ali daqui a pouco, mas é porque tem várias opções também pode jogar com quase 8 atacantes. É 4-3-3, 4-2-4, pode mexer de diversas formas. Por elenco, não, sem falar dos meninos da base, né? Exatamente. Sem falar. Tem o próprio Matheus Gonçalves, que joga por dentro. O Felipe Luiz está testando o Matheus Gonçalves. Tem o Lohan. Lohan, que não viajou. Tem opções, mas o Juninho era uma peça que faltava para mim. E quando a gente pensa, em algum momento o Flamengo vai perder a bola. A gente não falou do Arrascaeta ainda, falou? Então, eu ia falar agora do Arrasca, no sentido de, assim, em algum momento mesmo tentando ter o controle da partida, Marra, o Flamengo vai perder a bola. Ou o outro time vai ter um tiro de meta e vai começar jogando. Você jogar com Pedro... Tô colocando aqui o Juninho porque é o fato novo aqui da conversa. Pedro, Juninho, Arrascaeta. São 3 jogadores que vão marcar menos. O Juninho vai ter que se virar. Vai ter que compensar um pouco mais. Se você vai exigir desses 3, a gente está falando de um jogo, talvez um jogo de exceção. Acho que não vai ser todo dia que vai ter isso. Se a volta é em 4-4-2, o Juninho que se vire. Porque você não... Pelo menos por um tempo, né? Porque o Pedro vai ser o jogador para concluir uma eventual retomada da posse da bola e o Arrascaeta não dá para exigir dele fisicamente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque você perde dele muito
do cérebro bem oxigenado para enxergar coisas que só ele enxerga em campo, né? Então, volta. Ontem a gente fez aqui o campinho do Atlético, né? A volta do Hulk, não volta. A volta do Arrascaeta, não volta. Não precisa voltar. Acho até que o Pedro pode voltar mais, pela juventude e tudo. Mas é que é mais pesadão, né? Então, mas a questão de marcação, o Flamengo já fez isso com o próprio Arrascaeta e com o Gabriel. Até com o próprio Bruno Henrique, enfim. Quando atacava, o Arrascaeta voltava para fazer a organização ofensiva, né? No meio-campo mesmo. Mas quando o time ia se defender no 4-4-2, como o Marra falou, o Bruno Henrique voltava para marcar para o Arrascaeta. O Bruno Henrique vinha marcar a ponta esquerda e o Arrascaeta fazia a dobra com o Gabriel na frente. Ou com o próprio Pedro. Exemplo ridículo. 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 Mas tipo, Juliana Álvares, Lautaro, eles podem voltar. Não precisa voltar o Messi. Sim. Entende? Assim, é mais ou menos nesse nível que a gente está... Não nesse nível. Não. No nível do Messi não estou falando de nada. Figuras. Figura de linguagem. Vamos, então, para o campinho que vocês prepararam para o Fã do Esporte para desenhar as opções de ataque do Flamengo quando tem o Pedro, nesse momento sem o Pedro, com o Juninho. Bora lá? Bora. Vamos por ordem de altura hoje. Nossa. Então, a gente separou aqui um 4-4-2 básico que foi o que o Felipe Luiz, por exemplo, utilizou, não agora por conta dos nomes que não jogaram, né? Mas foi o que ele tentou fazer com o Alcaraz e com o Matheus Gonçalves. Esses dois jogadores aqui e o Bruno Henrique fez essa função do Arrascaeta, tá? Eu só vou inverter aqui para ficar um pouco mais didático com o que foi feito agora no jogo contra o São Paulo. Por exemplo, um 4-4-2 básico, esses dois ele fez um teste com o Alcaraz e com o Matheus Gonçalves. Para mim, ficou muito clara a falta de um camisa 9, a falta de um atacante mesmo de falta, a necessidade. E aqui eu vou mostrar rapidamente como é que funciona o Flamengo com a bola, ao meu ver. Léo Ortiz, Léo Pereira, o Alexandro fechando aqui às vezes, ou o Pulgar fechando, tá? E deixando o Alexandro um pouco mais livre, mas geralmente é isso daqui, o Pulgar e o Alexandro saem um pouquinho mais. O De La Cruz fazendo essa meiuca aqui completamente, e aí o jeito ideal, tá? Quando tiver o Arrascaeta em campo. O Arrascaeta desce para fazer essa organização, o Bruno Henrique e esse daqui que é o Juninho, que eu estava falando. O Juninho vai ser esse cara aqui que tem a capacidade de atuar por dentro. Por quê? Porque o Gerson entra para fazer a organização liberando o Wesley. O Wesley, quando o Flamengo está com a bola, o Wesley sobe muito. O Wesley vira um ponta mesmo. O Wesley não fica preso aqui na lateral. Ele sobe bastante porque já tem uma associação direta com o Gerson. O que eu quis falar quando tivesse o Pedro... Cadê? O Pedro está aqui, né? Por exemplo, tendo o Pedro é o cara da referência e o Juninho vai circular isso tudo. Cadê aqui o Juninho? Opa, aqui. O Juninho vai circular esse campo todo esse espaço. É o segundo atacante que o Flamengo realmente estava precisando. A minha questão, né? Deixa eu só retornar aqui. Mas aí, com a Arrascaeta e Juninho e o lado esquerdo? Então, é isso que eu ia falar agora. A minha questão seria a marcação do Flamengo no momento que o Pedro voltar, sabe? Então. Porque essa aqui, deixa eu só retornar aqui todo mundo, que aí o Marra vai mexer também. Mas no momento que o Pedro voltar, provavelmente, na hora da marcação, teria que ser isso daqui, né, Marra? E aí aqui, o Juninho teria que fazer a marcação pro Arrascaeta no lugar do Bruno Henrique. Só que aí, enfim, tem o Bruno Henrique também que atua pela ponta esquerda, mas também pode atuar por dentro. Mas tentando Cara, tem o Cebolinha, tem o Michael, tem o Gonzalo Plata, tem o Luiz Araújo. Olha quantas opções o Flamengo tem, né? Aproveitar do jeito que está, só trazendo uma imagem que eu acho que vai ser uma imagem muito comum da temporada do Flamengo. A gente vai ver o Flamengo jogando aqui, né? Aqui. Exatamente. E aí tem alguns pontos. Termina o primeiro tempo, tá lá, 15 minutos do segundo tempo. O jogo está 0-0. O Rossi pode descansar dependendo da situação. O jogo está 0-0, algo que pode acontecer, mantendo o mesmo time, né? Algo que pode acontecer, várias coisas podem acontecer. Mas o Léo Ortiz tem capacidade de organização. O Léo Pereira pode ser um jogador que podemos fazer isso aqui assim, ó, até... Cadê o Pulgar? Até isso assim, ó. Isso. Que eu acho que ele tem mais capacidade de distribuição de bola. O Alexandre é um jogador que pode chegar na infiltração, mas aí eu já estou pensando menos no Juninho. E mais, a gente já usou o Bruno Henrique, vamos colocar o Michael. Porque aí o Michael não é um jogador... Pensa bem, qual é a grande característica do Michael? A grande característica dele é o drible, alta velocidade e espaço para correr.
Aqui ele tem pouco espaço para correr. Então, o ideal, muitas vezes, é que ele seja lançado daqui, ou seja, acionado daqui. Tem uma troca de passes, opa, espaço para correr. E aí ele pode ser o jogador para fazer a jogada, diria o Tite, nem é bom falar do Tite no Flamengo, mas diria o Tite terminal. Além de ter pensando também no banco de reservas, eu acho que tem um jogador bastante interessante aqui, que a gente vai ver mais. Deixa eu... E o Alcaraz, ele é um tipo de jogador que pode dar controle, como dá o De La Cruz, eu vejo menos. Mas eu acho que ele é um tipo de jogador de boa aproximação com a bola. E um outro ponto, desde a base, desde o Southampton, com pouco tempo de Juventus e tal, ele chega bem, ele participa bem. Mas a última imagem da temporada do Flamengo é um gol do Plata. Sim, exato. Ainda tem o Plata, ali. o Luiz Araújo e o Cebolinha. Meu Deus. Então, a gente ainda tem tempo, Mari? Tem pode tempo? ficar tranquilo, porque Pode? tá legal. Você me avisa? Sim, te dou um toque, dá um grito. Acabou. Mas é o seguinte, na maioria das vezes foi isso daqui mesmo que o Marra desenhou para mim. Ainda tem essa questão aqui, tá? Porque o que acontece? O Alcaraz, eu acho que fica mais na imagem do torcedor do Flamengo do que o Alcaraz joga. Deixa eu dar um exemplo assim. E é um jogador muito novo. Exato. Um jogador muito novo pode jogar de muita coisa ainda. Se ele é camisa 5, se ele é camisa 8, se ele é camisa 10, eu vejo como 8 ou 10. 5 eu não vejo. Segundo volante, ou um cara que pode organizar. Não como o Pulgar, um primeiro volante. Não, ao meu ver, não. Eu fico pensando... O Gerson pode fazer. O Gerson pode fazer. O Léo Ortiz pode fazer. Exatamente. Cara, e aí ainda que time, tem, hein? por exemplo, aqui, ainda tem esse tipo aqui. Muitas peças. Vamos trazer aqui um exemplo, tá? O próprio Cebolinha. O Cebolinha que pode fazer isso daqui e o próprio Michael que pode jogar pro lado de cá, porque ele também joga. É muita opção, cara. Então, em diversas oportunidades, ao meu ver, nessa temporada ainda tem o próprio Luiz Araújo que faz aqui, tá? Que pode também jogar nas duas. Pode jogar nas duas, mas enfim, em diversos momentos da temporada para mim, e a gente, até o Juninho, mas enfim, em diversos momentos da temporada para mim, resumindo, é que o Flamengo vai, mesmo jogando no 4-4-2, que é a forma que o Felipe Luiz, pelo menos a princípio, nesse início, escolheu, em diversos momentos a gente vai ver o Flamengo, provavelmente, com 3, 4, 5 jogadores de ataque, porque tem muita opção para os dois lados nesse momento. Voltem aqui para o nosso sofá, porque, assim, quando a gente fala sobre esse Flamengo também, é muito doido pensar que tem tantas opções, mas que muito por causa de lesões a gente viu pouco toda essa possibilidade de utilizar esses jogadores, né? Sim, tem jogadores que estão ali que... Porque tinha hora que ficava assim, tem o Cebolinha, tem o Luiz Araújo, tem o Michael, mas o Michael machucou, o Cebolinha machucou, o Luiz Araújo... Pedro. Aí o Pedro, aí volta um, perde outro, você não tem esses Aí tem caras. convocação de seleção, não tem Arrascaeta. De todo mundo, porque o Plata também Gerson. sai, Gerson todo mundo. sai, Pedro quando voltar, enfim. 12h59. Tá aí, galera, vídeo bacana, vídeo top, né, cara? Como que o Flamengo de Felipe Luiz vai jogar agora com a chegada do Juninho. O Flamengo tem muitas variedades, né? No meio-campo, no ataque. Cara, o setor mais fraco do Flamengo hoje é a defesa, né? Só que assim, se chegar uma peça ou outra, já recompõe, já fica forte também. Com a saída do Davi Luiz e do Fabrício Bruno, o Flamengo tem que repor. O Flamengo está de olho no Vitão, do Internacional, zagueiro de 24 para 25 anos, e também o Danilo, né, que pode assinar contrato com o Flamengo a qualquer momento. O Danilo já disse sim ao Flamengo, joga como zagueiro hoje lá na Juventus, né? Bem, lá na frente o Flamengo tem muitas opções, né? Depois que voltar o Pedro, o Cebolinha tá voltando já, o Matias Vinha daqui a pouco volta também, lateral esquerdo. Cara, são muitas opções. Pensa comigo, na hora que o Pedro voltar, Pedro, aí você tem o Juninho, aí você tem o Gonzalo Plata, Michael, você tem o Luiz Araújo, você tem o Cebolinha, eu já falei? Aí você tem o Michael. Nossa, cara, são muitas opções, né? Fora os meninos da base, que de uma hora para outra pode subir alguém e pode estourar, explodir no time de cima, né, cara? Que pode ser aí alguma boa revelação. Nós temos bons jogadores na base, né? Bem, é isso. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!